Fala, corredor! Sou Camila Cassiano, da Mixer Assessoria. Hoje eu estou gravando um vídeo para falar sobre pisada, técnica de corrida, cadência e exercícios para melhorar, para que você possa correr de forma mais eficiente. Primeiro, eu estou aqui na parte de trás do estúdio hoje, gravando sozinha, e o piso ele é um pouco inclinado. Então quando eu colocar o suporte vai ficar um pouco torta a gravação, mas vai dar para entender bem. E mais importante é frisar que não existe uma passada, uma técnica perfeita, e sim qual é o melhor jeito de correr para o seu padrão funcional. Cada um tem uma maneira certa, principalmente nós, corredores amadores, que não nascemos correndo. Se você for comparar a técnica, tudo em relação aos profissionais, fica um pouco difícil, porque a gente não treina desde criança como eles, não vive só disso. Eu, por exemplo, joguei futebol a vida inteira, tenho uma cirurgia no joelho direito do ligamento cruzado, então o meu corpo já está adaptado com um tipo de pisada. E é bem importante também que você faça essas adaptações de forma progressiva, você comece a mudar. O seu corpo, a sua mente já estão acostumados com um padrão. Mudar da noite para o dia é lesivo. Seu corpo precisa de um tempo para acostumar, é um processo longo, então precisa ter paciência e perseverança. Tudo começou no ano passado, após a maratona de Chicago. Eu fiquei inteiramente destruída do lado direito. O meu lado esquerdo estava ok e meu lado direito destruído. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. Se eu quiser, eu levei meu corpo ao limite, né? Sofri realmente, muscularmente falando. Então, se eu quisesse evoluir, eu precisava trabalhar a técnica. Comecei e conheci o Corra com Postura. Se você é aqui de Curitiba, vai lá, faça uma avaliação funcional, uma avaliação biomecânica completa, que é absurdamente sensacional. Realmente um detalhe, e a equipe toda, eles passam, né, qual é o melhor padrão de movimento para você, a melhor cadência, exercícios para você fortalecer, para você começar a ativar os músculos que devem ser ativados para você correr. E ao longo do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão entender. E se você não tiver acesso a isso, faça de forma gradual. Aqui tem algumas dicas, mas não é de forma geral, porque cada um vai responder de uma forma. A ideia de você correr mais, menos risco de lesão e melhor, é fazer um movimento cíclico, natural. Usar a ação do solo, a ação da gravidade, para ajudar você a correr fazendo menos força possível. Naturalmente você vai atacar o solo, mas usar essa força que te ajude a ir para frente, correndo como se fosse uma roda. Em vez de, sabe quando fura o pneu que você vai fazer nheque, 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 fazendo força? Não, a ideia é que ela fique girando na corrida, seja gastando menos energia e fazendo menos força. Então a ideia de fazer uma passada mais eficiente, gastar menos energia, lógico, de acordo com o seu melhor padrão funcional, é com que você eleve o joelho, pise bem embaixo do tronco e traga o glúteo bem próximo do corpo. O tronco ele vai inclinar levemente à frente, usando a ação da gravidade, e fazer esse trabalho de elevar o joelho e trazer o calcanhar. Por isso o último vídeo do canal, Educativos de Corrida, a gente faz educativo de elevação de joelho, de calcanhar, para você começar a treinar o seu corpo e mente para fazer esse movimento de forma mais eficiente, mais natural possível. E a corrida, né, você não dá passos igual você está caminhando, você dá salto à direita, salto à esquerda, você ataca o chão. Então você tem que usar a reação do solo a seu favor, para que seja menos lesivo e você possa correr de forma mais eficiente. Então, se você pensar em pisar com o calcanhar, igual é a marcha, você está pisando longe do seu tronco. O seu tronco é seu centro de gravidade. Pisando longe, você está fazendo, vou fazer de forma exagerada, mas para você conseguir entender, você está freando para ir para frente. Você freia para ir para frente. Então, isso em cada passada. Quantas passadas você não dá por minuto? Quantos minutos você não corre uma corrida de 5, 10, 21, 42? Então, cada vez que você fizer esse movimento brusco, entrando com o calcanhar longe do tronco, você está freando, dando uma porrada e vai para frente. Freia e vai para frente. É física, ação e reação. E dependendo da sua economia de energia, da sua postura, da sua técnica, a reação do solo pode chegar até 10 vezes o peso do seu corpo. Então imagina uma pessoa com 60, 70 quilos, são 700 quilos contra tornozelo, joelho, quadril. Está atacando o chão, porrada, e a força está vindo na mesma intensidade. Então, se frear, tá dando porrada.
a ideia é usar para que você vá à frente. Então, cada vez que você pisa com o calcanhar, freia. A ideia é que você pise mais com o meio do pé, mais embaixo do seu tronco e use para ir para frente. Quanto menos contato você tiver com o chão, melhor. Porque aí você é menos contato, você corre mais rápido, mas também é menos impacto. Então, para você sentir esse movimento, leva o corpo, deixa o corpo cair levemente à frente e coloca o pé no chão. Primeiro pisa com o calcanhar lá, ó. Freando, dando porrada. Você vai sentir a porrada vindo, né? Na mesma intensidade contra você. Agora pensa em ir para frente e pisar com o meio do pé, já usando a propulsão para você ir à frente. Então, ao invés de frear, pisa com o meio do pé. Isso é um bom exercício para você começar a treinar também essa pisada, a sua mente. Então, a ideia, ó, deixa o corpo ir, pisa com o meio do pé, dá uma corridinha. Faz com a direita, deixa o corpo ir, pisa com a esquerda. Então, você treinar que ao invés de frear, pisar mais embaixo do seu tronco. Então, pensando na postura como um todo, você tem que deixar o seu tronco levemente à frente, mas numa postura reta. Começando de baixo para cima, contato do pé. Como eu falei, ao invés de entrar com o calcanhar, entrar mais com o meio do pé. Claro, se você for ver, tem alguns profissionais que conseguem, eles fazem essa pisada com o calcanhar. Às vezes conseguem pisar bem embaixo do tronco e fazer um movimento rápido. São raros que conseguem isso, mas depende do seu padrão de movimento. Então a ideia é pensar pisar mais com o meio do pé. Não é ponta do pé, porque se você for ver corredor de pista, eles correm na ponta do pé, mas vai tentar correr na rua, uma meia maratona na ponta do pé. Se você não está acostumado, então, estoura todo o seu tendão e panturrilha. Então, pé, meio do pé, pensando em pisar embaixo do seu tronco. Para isso, você vai ter que dobrar um pouquinho mais o joelho. Essa passada vai ter que ser um pouquinho mais rápida, que entra na parte de cadência, que eu vou falar no final. E nosso corpo, são várias engrenagenzinhas, então uma coisa está conectada à outra. A partir do momento que você pisa errado, daí vai refletir no joelho, vai refletir no quadril, vai refletir nas costas e toda a postura. Então, pisando no pé, o meio do pé, tentar, você faz exercícios normalmente na frente do espelho. O pessoal até no parque que Curitiba faz, eu levo o espelho para o parque, que a ideia é manter o tornozelo alinhado com o joelho. Muitas vezes quando você pisa, você joga inconscientemente, levemente o joelho para frente. Ou tem até as pessoas que cruzam aqui. Então esses movimentos de parada, pisar o meio do pé, alinhar tornozelo, alinhar joelho, educativos do vídeo anterior, servem para você transferir isso para a corrida, que é muito difícil ficar correndo e pensando. Até eu vou falar ali no final como que você faz esse treinamento para o seu corpo e mente. Então, pé mais o meio do pé, pensando em pisar mais com o meio, mais embaixo do tronco. Com isso você vai ter que dobrar um pouquinho mais o joelho. O quadril, você tem que encaixar, não é deixar a postura sentada. Já viu aquelas pessoas que correm assim? Parece um cadeirudo? Então a ideia é encaixar o quadril. Você tem que contrair o glúteo. Os homens têm preconceito, mas a gente brinca aqui na assessoria que a gente vai fazer uma avaliação lá no Corra com Postura, como eu falei no início do vídeo, e muitos aparecem que não ativam o glúteo. Eu era uma dessas. A gente brinca até tudo bunda mole, que tem que ativar o glúteo para correr. Posterior, muita gente trabalha muita parte anterior, quadríceps, e só que o movimento que faz essa propulsão para frente, te impulsiona, é posterior e glúteo. Então a ideia é pensar em encaixar o quadril. E muito erro é quando você cai, quando você pisa e deixa cair muito o quadril para a direita ou para a esquerda. Então, encaixa o quadril, pisando, contrai bem o glúteo. Esse tipo de exercício você vai conseguir fazendo em cadência, que eu já vou mostrar, muita prancha, aprendendo, ativa o glúteo, contrai o abdômen, que é isso que você tem que fazer na corrida. Mas não é um processo consciente que você vai começar a correr, contrai o glúteo, pisa o quadril, pisa com o meio do pé. Não, são os exercícios educativos e fortalecimentos específicos para isso. Pensando na postura, tentar deixar, sem deixar o quadril, consequentemente vai manter o tronco reto. A ideia é que você faça com o braço aqui, 90 graus. Você vai ver que tem gente que faz o braço mais fechado, mais aberto, mas é uma posição confortável, braços e mãos confortáveis, não ficar muito tenso e relaxar o ombro. Tem gente que corre cruzando o braço à frente. O
problema não é cruzar o braço à frente, é que quase uma consequência, ao cruzar o braço à frente, você girar o tronco. Isso faz com que você gaste muita energia. Então a ideia de fazer o braço aqui é que você não gire esse tronco. Então quanto mais você girar, mais energia você vai gastar. Então por isso que é chato, eu também não gosto, mas prancha é muito importante. Você aprende a deixar o quadril bem estabilizado, contrair o glúteo. Então a ideia é que você fique uma posição reta, postura, né? O tronco levemente inclinado e faça toda a passada, né? Bem no meio do pé. E o braço aqui ao lado para não cruzar e não girar, nem girar a perna à frente. Então, como eu falei, exercícios educativos, fortalecimento, um trabalho de você perceber o seu movimento vai ajudar. Mas uma coisa que também é bem importante e vai te ajudar nessa correção natural da técnica é a cadência. O que é cadência? Sua frequência de passada. Quantas passadas você dá por minuto? Se você for ver a passada dos profissionais, parece que é bem larga lá na frente. Mas na verdade, a frequência da passada deles é muito rápida. Lógico, eles treinam desde criança para isso. Então, os profissionais chegam a 190 até 200 passos por minuto. Um iniciante dá cerca de 155, 160. Então, eu vou mostrar um aplicativo que existe para você começar a pensar. Pode fazer, já vou mostrar uns exercícios, mas a indicação é que, claro, cada um tem o seu padrão. O ideal é você fazer uma avaliação biomecânica para saber o seu melhor padrão de movimento, qual a melhor cadência para você, mas com esse aplicativo, para começar, indica para iniciante 165, 170 e para mais avançado 180, mas também vou falar depois que isso é um processo longo, gradual, para que não haja lesão. Então, por exemplo, esse aplicativo é o Metronome, existem vários, mas esse que eu uso, e aí você tem a passadinha aqui, ó. Vou deixar aqui no chão. Uma coisa que você fazer, pode fazer parar no lugar para aprender cada vez que você pisar no chão é um bipzinho. Pode fazer parar no lugar. Eu coloquei 175 aqui. Ou uma coisa que a gente usa bastante no parque é fazer um movimento andando. Aqueles educativos que eu mostrei no outro vídeo, movimentando. Então você pode começar com esses educativos para aprender. Inconscientemente vai ficar o pip pip na sua cabeça. Pode fazer parado, pode fazer em movimento. E para você começar a transferir isso para a sua corrida propriamente dita, tem que ser de forma gradual. Começa com um trotezinho de aquecimento. Existe esse aplicativo, outros, fica fazendo bip, acaba cansando mentalmente, é chato. Existem músicas no iTunes, no Spotify, músicas com batimento de 160, 180 por minuto para você treinar a cadência. Então você pode correr, mas não vá sair hoje, vou correr meus 10, 12 quilômetros fazendo a cadência. Não, tem que ser de forma gradual. Seu corpo, a sua mente está acostumada com um padrão de movimento. Então, o grande problema é que a lesão pode acontecer, e as chances são grandes, de você querer mudar da noite para o dia todo o seu padrão de movimento. Seu corpo tem que acostumar. Então, começa com um trotezinho inicial, 3, 5 minutos, aumenta para 10, depois faz um trote inicial com o trote final, que é aquele aquecimento e aquele volta calma do seu treino, para depois começar a fazer um treino mais contínuo, de 5 quilômetros, mudando a cadência. Eu, por exemplo, comecei com esse processo lá em dezembro e nós estamos agora em agosto, e agora que está se tornando natural para mim 180, 185, mas eu fiz todo um processo gradual. Começa a sentir um pouquinho de tendão de panturrilha, porque você está pisando mais com o meio do pé, você está usando mais a panturrilha e partes do corpo que você nem sabia que existia, na verdade é o correr certo, certo entre aspas. Então faz de forma gradual, o processo é longo, mas a ideia é que seja saudável.